Olá pessoal, aqui é o Thiago da BGG2. É um grande prazer estar participando aqui do quadro do Perguntados. O pessoal da equipe, quando resolveu me chamar para participar, eu fiquei super apreensivo, porque eu fiquei com medo de não receber nenhuma pergunta e, para minha surpresa, eu recebi um monte. Eu acho que tem mais de 20 perguntas aqui. Então eu vou tentar falar, né, o mais rápido possível para esse vídeo não se estender muito, mas também responder da melhor forma aqui para vocês poderem matar essa curiosidade aqui. Eu achei bem legal. Estou me amarrando, lendo aqui as perguntas um pouquinho antes de gravar o vídeo. Já curti bastante. E vamos lá, vamos ver aqui qual que é as primeiras perguntas. Então, pergunta feita pelo Jorge, designer, né? O Jorgeão, abração aí do Cores da Guerra. Por que o Paladino é o policial malvado e você é o bonzinho? Caraca, pô, essa daí pegou pesado, né? O Paladino é muito legal, é muito bonzinho também, né? A gente só tem características diferentes, ele é mais energético, mais explosivo e tal, e fala, né, com aquele tom mais forte, e eu sou mais ali tranquilo, mais calmo, mas na BGG todo mundo é bonzinho, beleza? E se a gente faz esse papel aí, policial malvado e bonzinho, é para conquistar vocês. Vamos lá, o próximo aqui, ó. Pergunta feita pelo José Eduardo. Como era no início da BGG2? Câmara, pós-produção e pauta. Bem, a BGG2 ela nasceu de um grupo de jogatina que a gente tinha lá no Guará, né? Eu não estou mais morando no Guará, aqui em Brasília, a gente mudei, mas eu continuo indo lá todas as terças-feiras jogar com o pessoal, que é fantástico, é um grupo que a gente conseguiu criar e que fez uma união muito forte, que o pessoal, assim, dá prazer de ir lá jogar com a galera. E aí a gente, no início, a gente tinha a intenção de criar o canal para poder fazer vídeos em que a gente pudesse gravar antes de começar as partidas. Assim, a gente faz um videozinho rápido, grava e aí manda pro pessoal assistir para não precisar de explicar a regra na hora do jogo, quando a gente chegasse, né? Algo para agilizar, adiantar. E aí a gente percebeu que os vídeos estavam ficando uma qualidade muito ruins assim no início, que a gente precisava usar uma iluminação, usar um microfone para poder melhorar o áudio e tudo. E aí a gente começou a trabalhar mais essa ideia de fazer um canal em que pudesse difundir o hobby, né? Que a gente pudesse falar sobre jogos que a gente gostava, falar sobre jogos que talvez não tivessem regras disponíveis lá na Ludopedia, algum vídeo. Então isso foi crescendo e o pessoal começou a acompanhar a gente, o que foi uma surpresa muito legal. E a gente foi se motivando cada vez mais e tentando trazer quadros para o canal. Só que isso foi assim, a gente não tem uma fórmula para poder fazer a pauta ou decidir como a gente vai fazer os quadros. Na verdade, a gente criou um grupo no WhatsApp em que a gente discute, né? Todos os integrantes da equipe da BGG2 participam desse grupo exclusivo do canal para discutir o que a gente vai gravar, qual quadro que está dando mais certo, que o pessoal está gostando mais, que vale mais a pena a gente investir, e qual quadro que a gente acha que deveria dar uma descontinuada por um tempo, de repente voltar. Então, assim, a gente faz toda essa discussão pelo um grupo do WhatsApp. Inclusive, a gente tem 3 grupos da BGG. Né? Inclusive, se você quiser participar de algum deles, de repente fala com a gente, entra em contato ali, a gente pode até deixar aqui também na descrição do vídeo, que a gente tem um grupo que a gente combina as jogatinas oficiais da BGG, tem um grupo só de bate-papo, que era o antigo grupo que a gente usava para poder fazer o quadro do Vamos Falar. E temos o grupo do YouTube, que é o grupo que só participa, né, o pessoal da equipe da BGG2, em que a gente faz essas discussões. E talvez alguém que já participou aí com a gente nesses grupos já deve ter visto que às vezes a gente erra a mensagem que a gente ia mandar em um grupo. Então, às vezes alguém recebe um spoiler da gente, você conferiu lá o vídeo e tal, ficou bacana. Aí a gente, mandamos no grupo errado. É justamente por isso, porque a gente não tem, né, um processo assim definido para definir pauta e quadro. A gente, na verdade, faz um brainstorm nesse grupo e a gente decide o que está dando mais certo, o que vocês estão gostando mais, para poder continuar fazendo, até porque a gente não consegue fazer todos os quadros, então a gente às vezes tem que priorizar. E às vezes acontece também de ter quadros que a gente gosta muito e que a gente não grava mais porque a gente não tem tempo, né? A gente não tem braço para poder fazer quadros que dão mais trabalho. Mas essa é a forma que a gente utiliza para poder fazer o conteúdo para BG2. E no início era assim, era muito difícil, porque a gente não é de uma área de produção de conteúdo, né? A gente era apenas entusiastas e que queria gravar com uma qualidade melhor.
Então, se você pegar lá atrás nossos primeiros vídeos, né, a iluminação é muito ruim, o áudio é muito ruim, a nossa forma de se apresentar diante da câmera também ainda era muito ruim, a gente ficava muito, né, travadão e tal. Não que a gente hoje não seja, né, eu acho que ainda a gente é, mas isso melhorou bastante. Então, assim, no início era muito difícil pra gente, foi um desafio, né, sair de uma conseguir passar para vocês da melhor forma possível o conteúdo que a gente queria. Então, vamos passar para a próxima. Pergunta feita de novo pelo José Eduardo. Você gostaria de ter feito algo diferente? Sente falta de algum quadro? Bem, não, eu acho que a gente foi numa evolução natural do canal, conforme a gente teve o crescimento de entender como produzir os quadros que a gente queria produzir. E, assim, acaba que é um termômetro, a gente vê o que está dando mais certo e tenta manter mais aqueles quadros. Eu queria mesmo, era na verdade ter mais tempo para gravar. Infelizmente a gente tem uma rotina muito corrida e a gente tem que encaixar o canal na nossa vida, né, pessoal? E isso às vezes toma um tempo que a gente não consegue se dedicar. Isso, assim, era o meu sonho poder gravar, né, vários vídeos, falar sobre vários jogos, gravar vários gameplays. Mas às vezes a gente não consegue isso, porque a gente tem a dificuldade de arrumar o momento correto para gravar. Então, por exemplo, eu gravo aqui em casa e para poder gravar aqui em casa eu tenho que esperar o pessoal dormir para poder ficar mais silencioso, para não ter ruído na gravação. Então eu acabo gravando tarde, quando vai fazer uma edição também tem que fazer uma edição muitas vezes de madrugada. E isso às vezes toma tempo e nem sempre a gente tem essa energia para poder conseguir fazer mais vezes. Então, senão a gente faria mais vídeos. Então eu não sinto falta assim de algo e não sinto assim que me arrependo de alguma coisa que a gente fez. Eu sinto que eu queria ter mais tempo disponível para poder gravar mais, fazer mais conteúdo. Próxima pergunta, feita também pelo José Eduardo. Qual o jogo mais querido da sua coleção? Cara, essa pergunta foi muito difícil. Eu confesso que eu parei aqui diante aqui da minha estante e fiquei olhando para os jogos e tentando ver, né? Porque tem vários jogos que eu gosto demais, tem um carinho muito bom. E talvez o jogo que me saltou aos olhos, né? Que é um jogo que tem um carinho, talvez não seja porque eu jogue bastante ele, mas porque eu gosto de ter ele na minha coleção, que é o El Grande. Eu trouxe ele de uma viagem e por isso ele tem um significado, porque é mais ou menos como uma lembrança dessa viagem. Também é um jogo que eu gostei bastante, né? Um jogo muito elegante, de controle de área, e por isso ele é o queridinho aí na coleção. Talvez não esteja aparecendo aqui, mas eu curto bastante. José Eduardo, o Cadu Astro e a Maju Stena, né? Os três fizeram perguntas muito semelhantes, então eu unifiquei aqui os três. E eles me perguntaram se eu já comprei algum jogo com uma expectativa muito alta e depois fiquei desapontado, né? Ou então algum jogo que eu pesquisei bastante e de repente depois comprei e não gostei. Já, com certeza já aconteceu, né? Eu não vou lembrar de todos agora, mas vou falar do caso mais recente que eu tive, que foi o Immortals, né? O Immortals é um jogo que ele é um controle de área, em que ele tem a sua resolução feita para aquela torre de cubinhos, que eu achava irada de ver ela na mesa ali, de você jogar os cubinhos, e alguns cubinhos ficarem retidos e outros não, e lá, o que vinha lá embaixo você fazia a resolução de quem tem mais cubinhos, mas que ao mesmo tempo você teria que se planejar, porque teria que ter ideia de quantos ficaram retidos lá, que aí talvez numa próxima batalha fosse ser mais favorável para você ou então para o seu oponente. Tal. Quando eu vi a ideia, eu achei fenomenal. Falei, pô, esse jogo vai ser muito legal, muito bacana. E depois que eu joguei, eu não curti muito. Foi uma decepção. E inclusive ele tá aqui na minha coleção, mas eu já tentei vender e não deu certo. Mas Immortals foi uma grande decepção para mim. E como ela é mais recente, ficava mais fácil eu falar dela aqui para vocês. Mas teve outras também. Então vamos lá para mais uma perguntinha aqui, agora do José Eduardo também. A BGG tem planos de ir para Essen? Cara, a gente sonha, né? Assim, é muito legal, porque a gente sonha em ir para Gen Con, a gente sonha de poder ir para Essen. E eu gostaria muito de conhecer a Origin, que é um evento menor e que o pessoal também elogia bastante. Mas o nosso sonho atualmente, assim, que é um sonho mais próximo da gente, é a gente conseguir levar todo mundo da BGG 2 no Diversão Offline, né? A gente já participou da edição do ano passado,
né? E participamos nas 2 edições, né? Em São Paulo, no Rio. Não foi a equipe toda, foi a equipe quebrada. Esse ano só a edição conseguiu ir representando a gente lá na edição de São Paulo. Então a gente está planejando para o ano que vem tentar ir todo mundo, né? Talvez num momento mais tranquilo aí para a gente. O Paladino estava com criancinha, recém-nascido. O Daniel também tá com a criancinha recém-nascida. Eu vou ter um filho agora também. E então eu espero que de repente todo ano que vem todo mundo esteja mais tranquilo e consiga viajar juntos, o que seria muito legal. Mas assim, se um dia a gente for para Essen, se a gente for para Gen Con, cara, vocês vão ficar sabendo, porque a gente vai estar tão empolgado e tão feliz que a gente vai fazer vídeo e colocar aqui no canal também para vocês verem como é que foi a nossa experiência. Bacana? E aqui mais uma perguntinha do José Eduardo. Como não ser assassinado pela esposa após voltar de viagem com uma mala de jogos? Brincadeira. E como conciliar família, trabalho, colecionismo, jogatinas e o canal? Bem, cara, essa parte aí de comprar jogos e voltar cheio de jogos da gringa, cara, não tem jeito, né? A gente quer aproveitar a oportunidade para os jogos ação mais em conta. E o que eu faço é deixo minha esposa lá na porta do outlet com cartão e vou buscar os jogos na Cool Stuff. Quando a gente voltar, vai estar cheio de sacola, eu também, então não tem como ela brigar. Mas brincadeira, assim, mas é difícil. Geralmente minha esposa fica brava comigo, porque ela fala, onde é que a gente vai pôr esse tanto de coisa e tal? Vai ficar difícil para poder trazer as coisas da viagem. E aí eu tenho que ser bem maleável, conversar bastante para não ficar chateado. Mas no final tudo se resolve. E assim, cara, conciliar família, trabalho, colecionismo, jogatinas e canal é uma loucura, assim. Tem hora que eu acho que eu não vou dar conta, porque é muita coisa acontecendo. É muito difícil. Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina de trabalhar o dia inteiro, né? Eu trabalho 8 horas por dia. E assim, chego em casa, tem que dar atenção para a família, né? Tem que ficar com a filhinha, tem que dar atenção para a esposa. E aí tem que dar atenção para vocês, que a gente gosta muito. Então, às vezes a gente tira a energia de onde a gente não tem para poder gravar um vídeo de madrugada, para poder editar um vídeo de madrugada, para poder estar soltando conteúdo para vocês e assim, com o maior carinho, assim, com o maior cuidado. Então, às vezes não fica naquela qualidade que a gente gostaria de alcançar, né? Mas é porque realmente é as limitações que a gente tem. O canal, ele nasceu pra gente para ser não só um hobby, mas também assim, não tem fins lucrativos, né? Então a gente não recebe nada pelo canal. O que a gente recebe foi que há pouco tempo a gente fez a monetização, mas é um valor muito pequeno. Tipo, a gente não tem condições de viver do canal do YouTube. E a gente não tem nenhum patrocinador por trás. A gente tem parcerias, parceiros fantásticos que ajudam assim, muita gente no canal a fazer as promoções que a gente gostaria de fazer para sortear jogos para vocês. Mas a gente não recebe nada em troca, assim, valor, né, monetário. Então, a gente não tem como abrir mão do nosso trabalho para poder ficar apenas por conta do YouTube. Então, é difícil conciliar isso tudo, mas a gente tenta, né, tenta se organizar para poder tudo se encaixar e dar certo. Então, Zé Eduardo, valeu, brigadão por várias perguntas. Eu e o Zé já fomos vizinhos, então é por isso que tem esse tanto de pergunta aí. Um abração, Zé. E agora que a próxima pergunta foi feita pelo Polivox. O que você acha de pessoas que ganham no Cryptid, né? Tá aqui Decryptid, mas é Cryptid, sem descobrir as dicas, né? Sem realizar a dedução. Bem, esse daqui é meu irmão, tá, galera? Ele fez essa pergunta porque ultimamente a gente tem jogado bastante o Cryptid, que é um jogo de dedução. Inclusive ele já tá anunciado, né? Tá aqui, ó, já foi anunciado que vai chegar no Brasil, se eu não me engano, eu acho que é pela Grok Games. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. E ele é um jogo basicamente de dedução, né? Cada um começa a partida com uma dica e você vai fazendo perguntas, né? Tentando adivinhar qual que é a dica dos outros jogadores, para juntando todas elas e descobrir um lugar específico no mapa onde tem um monstro. É um jogo divertidíssimo, né? Muito gostoso. Minha esposa que se amarrou, é um jogo então que ela tem pedido para ver mesa constantemente. Só que tem essa questão, né? O meu irmão, ele costuma muitas vezes acertar sem deduzir. Ele, com algumas informaçõezinhas, ele faz um chute e ele faz muitos chutes certeiros e eu fico possesso, assim, dá vontade de matar. Que você tá ali se esforçando, tentando saber com certeza as dicas das outras pessoas e vem o cara e acerta na sua frente num chute cagado. Então,
eu fico possesso, mas fazer o quê, né? Faz parte do jogo. Vamos lá, próxima pergunta. Essa aqui feita pela Engrenagem Lúdica. Qual foi a coisa mais legal que você já viveu pela BGG2? Cara, assim, a gente já viveu momentos maravilhosos dentro da BGG2, né? Eu acho que uma das coisas assim mais legais, fruto da BGG2, foi as amizades e o grupo de jogatinas que a gente criou, né? Mas assim, o momento assim mais especial, eu acho que foi quando a gente foi para a final do Prêmio Ludopedia do ano passado, né? Que a gente não esperava, a gente estava ali entre vários canais muito bons. E quando a gente foi escolhido para ir para a final, ficamos entre os 5, né, maiores canais ali do Brasil. A gente ficou muito feliz. A gente, assim, é indescritível. E aí ir lá foi o que motivou a gente ir pro Diversão Offline, né? A gente falou, não, a gente tem que ir, a gente tem que ir lá representar a BGG. E foi uma experiência muito marcante, porque foi onde a gente conheceu os outros canais de perto, conheceu, trocou ideias. Então a gente encontrou lá com o Alan Farias, do Direto ao Ponto, Davi Coelho, encontrou com o pessoal do Covil, encontrou com o Romi. Então, pô, foi legal demais, cara. E aí essa troca de experiências, essa troca de informações, eu gostei bastante e foi fruto aí, né, da BGG2. Muito bacana essa pergunta. A próxima aqui feita pela Maju Sena, né? Maju, valeu, a Maju que é lá da Antares Board Games. A gente joga lá de vez em quando. Qual o critério mais importante na avaliação de um jogo para você? Cara, é difícil, assim, a gente tenta avaliar o jogo, né, diante de várias premissas, mas duas coisas para mim são essenciais. É verificar qual que é a proposta do jogo e ver o quanto ele está aderente a essa proposta no seu quesito de diversão. Porque eu acho que o mais importante de um jogo é você se divertir, né? Você jogar, independente da mecânica que da categoria que é o jogo, é você se sentir bem, você de repente passar ali horas jogando e você não sentir que aquelas horas se passaram. Isso significa que você está gostando demais, está tendo um momento muito prazeroso. Então, não existe essa questão de o jogo bom é só o jogo pesado, é só o jogo sem sorte, é só o jogo difícil, complexo. Não é, eu gosto de tudo que me diverte. Então, por isso que é o primeiro critério que eu olho, né? Ver a proposta. O quão encaixado está o jogo naquela proposta que ele se colocou. E aí, se ele for muito divertido, isso conta bastante. E aí depois a gente avalia, né? A questão de componentes, a questão de temática e tudo. Mas para mim o principal é a diversão. A próxima pergunta feita também pela Maju. Quantos jogos e quais jogos ainda quer jogar esse ano? Cara, essa pergunta é complicada, porque assim, eu quero jogar, assim, pela minha vontade, eu quero jogar tudo que sair esse ano, tudo. Tudo assim, esse ano aqui no Brasil, né? Porque eu sei que é difícil jogar tudo que vai sair lá fora também. Mas eu gostaria de jogar todos os lançamentos nacionais, até porque a gente participa geralmente do Prêmio Ludopedia como jurados. Então, quanto mais jogos a gente conhecer ao longo do ano, a gente está mais preparado para poder avaliar os jogos. Então, eu quero muito jogar todos os lançamentos. Não sei se eu vou conseguir, geralmente não tenho conseguido, mas a gente consegue jogar a maioria. E assim, jogos que eu ainda quero jogar esse ano, que ainda deve estar vindo aí, o Rush, tô com uma expectativa muito grande, assim, né? O jogo dos bichinhos de controle de área, é uma mecânica que eu gosto. O Teotihuacan, que também tá perto de chegar aí. E não sei se vai ser lançado, né? Esse eu sei que não vai ser lançado aqui no Brasil, mas sai lá fora, de repente a gente até dá um jeito de trazer. Que é o On Mars, né? Que é do Vital Lacerda aí, parece que vai ser um jogaço. E tô com uma expectativa bem grande. Mas, assim, tem vários jogos que eu gostaria de jogar esse ano. Provavelmente estou deixando aqui esquecer, aqui passar algum, porque minha memória, vocês sabem que é de peixe beta. Próxima perguntinha aqui, feita pelo Giovanni Luke. Uma perguntinha maldosa, olha só. É verdade que você vai vender o seu El Grande pro Luke? Pô, Lucão, aí não dá, meu cara. Você viu aí que o El Grande é um queridinho meu, por se fazer parte de uma viagem que foi muito gostosa, que eu fiz, e eu trouxe ele da viagem. E ele é um jogo que eu gostei bastante, eu não tinha uma expectativa muito alta com ele. O pessoal já tinha me falado muito bem e tal, né? E eu comprei ele nessa ideia de ter uma lembrança, e depois eu gostei demais. Então ele subiu ainda mais, né, assim, do meu conceito. Então,
Assim, eu acho que eu não vou vender não, viu? Mas a gente pode jogar junto. Vamos jogar, me chama pra jogar. Ele tá doido pra ver mesa. Então, basta a gente colocar na fila que a gente joga ele aí, beleza? Agora, perguntinha aqui feita pela Maju Sena. Quantos jogos na coleção? Ó, eu dei uma espiadinha lá na Ludopedia, que eu tento manter o mais atualizado possível. Então, se alguém quer ver aí o que eu tenho na coleção, é só procurar o meu usuário lá, Thiago Salles. Atualmente eu estou com 168 jogos, bases, e se contar as expansões, dá 219. Eu estou querendo manter nesse número aí, e agora, assim, se for para entrar algum jogo na coleção, eu vou tentar desfazer de alguns, porque eu já não consigo mais rodar todos eles. Então, é melhor manter nesse número e não expandir muito, até por uma questão de espaço aqui, que eu tô sem espaço. Perguntinha feita pelo Cadu Astro. Qual o jogo mais aguardado por você? Bem, eu não sei se você quis me perguntar qual o jogo mais aguardado ainda esse ano ou um jogo que eu aguardei demais, né? Então vou dar mais uma mesma pincelada nas duas hipóteses. Um jogo que eu aguardei muito, né? Eu criei uma expectativa muito grande, foi o Rising Sun, desde o Kickstarter, quando ele teve. Porque ele era um jogo de controle de área, de um design que eu acho muito legal, que é o Eric Lang, e ele estava com uma produção fenomenal, e pegando no Kickstarter ele teria vários exclusivos. Então, eu comprei no Kickstarter, e você sabe, quando você compra um Kickstarter, você tem que esperar um ano para o jogo chegar, né? Até ele começar a ser enviado e tudo. E aí foi isso fez gerar uma hype grande no jogo na época, criou-se uma expectativa muito grande. Então eu acho que o jogo mais aguardado por mim foi o Rising Sun, assim, né? Desde o anúncio até eu conseguir comprar ele. E assim, o jogo mais aguardado esse ano, cara, não sei, eu tô muito curioso para poder ver o On Mars, como já falei aí, né? Mas dos jogos que vão ser lançados aqui no Brasil, eu quero muito jogar o Root e o Teotihuacan. Qual o jogo mais raro que você tem? Cara, jogo mais raro. Eu não tenho jogos raros na minha coleção, tá, pessoal? Tipo assim, eu comecei no hobby em 2010, fui comprando aos poucos, depois eu comecei num ritmo muito devagar para comprar jogos, né? Eu tinha uma resistência de ter o jogo mesmo, eu queria jogar com o que a galera tinha. E aí depois eu peguei gosto por comprar e ter a minha própria coleção. Então eu não tenho uma raridade que eu falo assim. Agora, na última viagem que eu fiz pro Japão, eu trouxe alguns jogos que talvez sejam difíceis de encontrar, porque são jogos que só vendem lá. Inclusive um é o King of Frontiers, que é uma mistura de Puerto Rico com Carcassonne, bem interessante. Mas jogo raro eu não tenho. Eu tenho aqui um jogo que, assim, talvez seja difícil de achar a edição, que é o Arte Moderna, né? Essa edição aqui nacional, lançada pela Odisseia Jogos. É um jogo que já lançou há um tempinho, que é uma edição de 2016, mas recentemente teve uma edição nova lançada aqui pela Galápagos aqui no Brasil, que também está com uma arte bem bonita. Mas não diria que é um jogo raro, né? Inclusive ele não está out of print. Mas é isso, minha coleção não tem raridades, vamos assim dizer, mas tem jogos que eu gosto bastante. Pergunta feita pelo Eric Barauna. Thiago Salles, é tão calmo assim, até jogando Game of Thrones? Cara, ó, por incrível que pareça, eu nunca joguei Game of Thrones, porque ele é um jogo que depende muito de mesa e que é um jogo muito longo, então ele sempre me assustou, assim, de sentar em uma mesa para jogar. O Giovanni e o Luke curte muito esse jogo, eu queria ter, né, dar uma chance de jogar, mas eu acho que eu não ia ser calmo não, eu acho que eu ia dar uns backstab aí também na galera. A próxima perguntinha aqui, feita pelo Cadu Astro. Qual o seu sonho de consumo nos board games? Bem, o meu sonho de consumo não é um jogo, por incrível que pareça. Meu sonho de consumo era ter uma sala de jogos, né, em que eu pudesse ter bastante espaço para poder colocar as prateleiras de jogos, tematizar ela, né, assim, colocar coisas relacionadas a jogos, colocar meeples, enfeites e tal, e colocar uma mesa, daquelas mesas assim apropriadas para jogar, né, que eu acho fantásticas também, tem aquelas tabletops bem bacanas, poderia ser também. E com isso ter um espaço legal para poder gravar, para poder receber o pessoal, para poder jogar
Hoje eu não tenho esse espaço, assim, eu faço um improviso aqui em casa, então é um improviso tanto para gravar quanto para poder jogar. Eu jogo, inclusive eu jogo mais com minha esposa aqui, e quando eu tenho que jogar com a galera, eu jogo fora porque é difícil receber o pessoal aqui em casa, que o espaço é pequeno. Mas esse é o meu sonho de consumo. Eu queria ter um espaço bacana para chamar a galera e ter uma sala, uma mesa profícia pra gente jogar e tal, e já aproveitar, gravar e aí já gerar conteúdo, cara, ia ser fantástico. Quem sabe ainda não realiza esse sonho aí de consumo. Qual foi o meu primeiro. O Cadu aqui faz a próxima pergunta, perguntando qual foi o meu primeiro jogo. O meu primeiro jogo na minha coleção foi o que eu comprei, né? Foi o Avalon, né? E é muito engraçada a história disso, que eu acho que foi aí que começou meu vício e comecei a comprar, né? É que, na verdade, eu jogava os jogos que meu irmão e que meu primo tinham. Então, um tinha um Ticket to Ride, outro tinha um Carcassonne, foi os primeiros jogos que eu joguei. E o Avalon, na verdade, a gente fez, e eles também tinham Resistência. E aí, quando a gente fez uma viagem, eles falavam assim, esse aqui é o Resistência medieval. E eles sabiam que eu gosto muito dessa temática medieval. E eu falei, pô, então comprei pra gente jogar. E aí um ficou empurrando pro outro, não, compra você, compra você, compra você. Eu acho que nenhum dos dois queriam comprar. E eu falei assim, não, me dá esse jogo aí, eu vou comprar, vou levar. E aí eu comprei. E aí, cara, não sei, foi loucura, porque desde então não parei de comprar mais. Mas foi o primeiro jogo que eu peguei. E o jogo mais antigo aqui, o Cadu Asper perguntou qual que é o jogo mais antigo que eu tenho. Como eu mostrei pra vocês, é o Arte Moderna, beleza? Próxima perguntinha aqui feita também pelo Cadu Asper. Cadu, valeu por mandar tantas perguntas. Qual jogo você indicaria para iniciantes? Bem, tem muitos jogos aí hoje no mercado brasileiro para você começar a jogar. Eu gostei muito do meu início no board game, que foi começando pelo Ticket to Ride, que é um jogo fácil de você pegar, de construção de rotas, com um tema bacana, de trenzinho, que é um tema próximo de todo mundo, né? É um tema que espanta o pessoal. Então, eu acho que Ticket to Ride é uma boa pedida. Jogos mais gateways, mais de família, assim, tipo, por exemplo, se começar com um Coop, que é um joguinho fácil, de regras simples, que você consegue jogar várias partidas. É um jogo que conquista muito a galera. E você começar por jogos que seja fácil de você explicar as regras, porque você no início vai estar aprendendo e tendo que explicar para outras pessoas. Então é bom você ter jogos que são simples. Se você pegar um jogo muito pesado, provavelmente você não vai ter uma experiência legal, o pessoal da mesa também não vai ter, talvez não vai dar uma segunda chance. Então, por exemplo, eu lembro que assim, eu lembro quando a gente comprou o Agrícola, foi bem próximo de quando a gente começou a jogar Ticket to Ride e Carcassonne. E aí a gente ficou muito assustado com ele por muito tempo e ele ficou parado na estante. E minha esposa mesmo não queria rever o jogo na mesa. Quando a gente fala, vamos jogar o Agrícola? Não, aquele jogo pesado, tem muita coisa, não entendo. Então, assim, jogos para iniciantes é bom começar com jogos leves. Eu acho que Ticket to Ride é uma boa pedida. Dixit também é uma boa pedida. Dixit é bem legal. E, inclusive tem aqui no Brasil o Abstratos, né? Que é daqui, que também é fenomenal, que você faz a mesma pegada do Dixit, mas você montando as coisas. Fica a dica. Vamos lá, para a próxima perguntinha aqui. O Robert DS. Vi que sua coleção cresce mais que os outros da BGG2. Você é jogador, colecionador ou doente mesmo? Cara, eu acho que eu sou um pouquinho de cada um desses daí. É uma mistura. E aí acaba dando essa loucura de fazer a coleção crescer, né, assim, exponencialmente. Mas eu parei, tá? Eu tô me segurando, sério mesmo. Parece papo, né, como se diz aí, viciado, mas não, eu tô tentando me segurar. Eu acho que a minha coleção não é a que cresce mais, né? Talvez eu deixe isso público e alguns integrantes não deixam. Eu acho que a coleção que mais cresce na BGG2 é a do Edson. O Edson tem bastante jogos muito legais. E assim, é um pouquinho de cada um mesmo, assim, a gente às vezes compra o que não quer, às vezes a gente quer comprar para poder a gente colecionar, porque a gente quer muito ter uma cópia, às vezes acontece que o Edson, o Fabrício, o Giovanni tem o jogo e eu falo assim, pô, mas eu também quero ter esse jogo, porque se um dia pintar a oportunidade de jogar com outras pessoas, eu sei que vai ser um jogo legal. Então tem um pouquinho do colecionismo também. E porque eu gosto de jogar, eu gosto muito de jogar, então
você ter uma coleção faz parte, né? Pergunta feita agora também pelo Robert DS. Você escolhe cor, briga por ela, qual a sua cor favorita? Assim, eu escolho cor, tá, joia? Tenho uma cor favorita, mas eu não costumo brigar por ela. Se alguém de repente pegar na minha frente ou quiser ficar com aquela cor, sem problema, beleza? Assim, mas eu gosto muito de jogar com vermelho. E quando alguém pega a cor vermelha, eu não falo nada, só que existe uma grande chance de dar um caos total na partida, porque eu, por estar acostumado a jogar com essa cor, eu acabo às vezes movimentando o marcador de pontuação da pessoa quando é a minha vez, ou então movimento os cubinhos da pessoa. Então, assim, pra não dar confusão, eu aviso, ó, se você não quiser estragar o jogo, é melhor você deixar jogar com vermelho. Mas, assim, não brigo não, é tranquilo. Agora, perguntinha aqui feita pelo Fabrício Cândido, né, o famoso paladino monge aí de vocês, Fabrição. Qual a maior dificuldade em difundir o hobby? Bem, difundir o hobby, na minha opinião, é você vencer barreiras, né? A gente vive um momento muito do politicamente correto e às vezes isso faz com que as pessoas criem nichos, criem barreiras, às vezes até dentro do nosso próprio hobby. Tem pessoas que querem ter o hobby só para ela, não querem que o hobby seja difundido, não quer que as pessoas saibam que existem jogos porque ele acha legal, enquanto só ele está restrito dentro daquele hobby. Quando mais pessoas começam a ter acesso e ficar uma coisa mais pública, né, de todo mundo, que começa a participar mais, aí aquilo não é mais legal. E aí se criam barreiras. Então, derrubar essas barreiras para que mais pessoas jogam, pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, né, de todas as cores, parar com essa coisa de que existe, não, eu só jogo com meu grupinho, eu só jogo com essas pessoas, e esse tipo de coisa. É um hobby que abraça todo mundo e isso é o mais legal, é gerar essa união em volta da mesa e o pessoal tá próximo. Então, para mim é essa a dificuldade, assim, não vejo outra. Talvez um grande empecilho ainda no nosso hobby é que é um hobby muito caro. Então, as pessoas às vezes têm vontade de ter os jogos, mas não têm condições de comprar. Então, seria muito bacana se tivesse algum incentivo, de repente, alguma redução nos impostos aí dos jogos para que mais pessoas tivessem acesso a essa experiência lúdica que para mim é essencial para todo mundo, né? Uma forma de você estar offline, né? Você trabalhar a sua mente, você trabalhar o seu social e que é muito saudável. Então eu gostaria de repente, diminuir os preços, dar maior acessibilidade para as pessoas. Próxima perguntinha aqui, feita também pelo Fabrição. Qual mecânica você não curte e por quê? Tem uma mecânica que eu não sou muito fã, né? Não tá entre as minhas favoritas, que é os jogos cooperativos. Eu não curto muito porque os jogos cooperativos acaba, assim, é difícil de explicar, mas às vezes o jogador alfa atrapalha muito a experiência. Então, eu jogo numa boa, mas eu não gosto muito. E agora uma que eu realmente não gosto, não sei se é uma mecânica, mas assim, vou tratar como se fosse que é os jogos Legacy. Eu não curto muito jogos Legacy, até porque você cria um compromisso de jogar o mesmo jogo várias vezes e as experiências que eu tive, eu joguei o Pandemic Legacy, joguei o Shatterstone e não me agradaram, mas assim, não sinto vontade hoje de jogar um jogo Legacy. Para poder jogar um jogo Legacy, eu vou ter que ver vários reviews falando muito bem daquele jogo para eu poder dar uma chance, porque caso contrário, não sinto vontade nenhuma de jogar mais jogos Legacy. A próxima perguntinha aqui, feita pelo Fabrício Cândido e também pelo Fábio. Na verdade, né, o Fabrício me perguntou qual o top 5 jogos de todos os tempos e o Fábio me perguntou qual que é o top 3, né, o jogo do top 3. Bem, é difícil fazer um top assim, porque a gente já jogou muita coisa e a gente já jogou muita coisa boa, né, jogos assim fantásticos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um top 5 de jogos mais variados, porque eu acho que jogo bom tem em todos os estilos de jogos. E de uma forma em que eu faço numa ordem de preferência da mecânica e do estilo, né? Então, começando aí com os party games, que eu acho essencial, todo mundo tem que ter um party game legal na coleção. Eu gosto muito do Skull King, que é um jogo de vaza, em que ele tem um diferencial que antes de cada mão você tem que apostar quantas você vai conseguir vencer. E é um jogo, assim, sucesso aqui em casa, né? Sempre viu bastante mesa. Eu acho que é o jogo que viu mais mesa aqui em casa.
E então é um bom representante aí para os pares e para os gateways. O próximo é uma mecânica que me deu assim, né, blow demais quando eu conheci, que foi o deck building. Então eu gosto muito de domínio, até hoje eu gosto de jogar, mesmo aí com aquela arte meio derrubadinha, meio esquisitinha a caixa, mesmo depois que eles melhoraram agora a arte dela na segunda edição, ainda acho meio derrubadinho, mas o jogo é muito bom, é muito gostoso. E então fica domínio aí na quarta posição. Na terceira posição, não tinha como eu não colocar uma Meritrash com uma pitada de jogo euro, que é o Gloomhaven. Gloomhaven é fantástico, é um jogo no modo campanha, é o favoritão aí do Paladino Monge, e é um jogo fantástico de gerenciamento de mão, né? Não é só você entrar lá nas dungeons e bater nos monstros, né? Você tem que se preocupar com os seus objetivos individuais, para você poder melhorar o seu personagem, você tem uma campanha gigantesca em volta, tem um mundo para você explorar e tem essa questão assim de um jogo com uma produção muito bonita. Então, o Gloomhaven aí está representando essa galera. Na segunda posição, um jogo que eu curto bastante representando aí jogos de alocação de trabalhadores é o Russian Railroads, é um jogo muito bacana. E para fechar aí um jogo que eu tenho jogado bastante esses últimos tempos. A gente criou um grupo aqui para a gente fazer várias partidas, uma partida por mês e variando, né, as suas expansões, que são os mapas. Ficou o Power Grid, porque ele subiu demais no meu conceito. Eu fiquei apaixonado por ele. É um jogo econômico, são jogos que eu gosto bastante. E que tem a mecânica do leilão, tem a questão ali de você manipular o mercado. É um jogo que ele cria a todo momento um equilíbrio entre os jogadores e eu acho fenomenal, assim, ele tem crescido cada vez mais e não tinha como não ficar aqui no meu top 1. Eu sei que é polêmico, muitas pessoas não curtem, mas pra mim Power Grid é foda. Vamos lá. Próxima perguntinha aqui feita pela Toca dos Zumbis. Como você vê o crescimento do hobby aqui no Brasil? Parabéns e grande abraço. Abração, Toca dos Zumbis. Cara, o hobby aqui no Brasil tá crescendo muito rápido, assim. Você vê, a gente vem acompanhando nesses últimos anos aí o crescimento do hobby e até pouco tempo era, como o pessoal gosta de brincar, era mato, né? A gente tinha uma limitação com relação às mídias que produziam conteúdo, a gente tinha uma limitação dos jogos que a gente tinha ofertados no mercado e de repente isso se deu um boom, assim, e a gente possui hoje vários jogos, né, muitos jogos acompanhando o mercado de lançamento lá fora, sendo lançados aqui também, quase que ao mesmo tempo. Você tem várias mídias produzindo conteúdo, você tem várias editoras brasileiras e várias opções de jogos para você ter hoje no mercado. Então você consegue encontrar muitos jogos legais representando todos os aí tipos de categoria, de mecânica aqui no Brasil. Talvez são jogos sejam um pouquinho mais caros que lá fora, mas que você consegue comprar aqui, isso é bem legal. Então, eu acho que a gente está numa crescente e eu acho que ainda tem muito potencial de crescer. Tomara que a gente tenha mais eventos, tomara que o Diversão Offline se fortaleça, que cresça ainda mais, que seja um evento que seja referência aqui pra gente na América Latina e torcer pelas editoras, torcer pelos lojistas, que a gente possa ver mais lojas vendendo os jogos e que, né, fortaleça aí o nosso hobby. E a última perguntinha aqui, feita pelo Fábio Torres. Qual o primeiro jogo moderno que você jogou e qual foi o primeiro jogo da sua coleção? Bem, essa daí eu já até tinha dado meio que um spoiler aí. O primeiro jogo moderno que eu joguei foi o Ticket to Ride, né? Era um jogo que era do meu irmão. Na verdade, eu comprei de presente para ele e depois a gente jogou. E o primeiro jogo da minha coleção foi o Avalon, né? Eu já tinha jogado vários jogos antes, que não eram meus. Mas aí o primeiro jogo que eu comprei foi o Avalon, naquela discussão lá de compra você. Eu falei, não, me dá aqui que eu compro. E aí pronto, lascou porque aí eu não parei mais de comprar. Então é isso aí, pessoal. Valeu demais essas perguntas. Foi um prazer responder para vocês. Espero que vocês curtam bastante. Esse episódio aqui vai estar na versão podcast também, para vocês estarem aí escutando quando estiverem indo para o trabalho, indo para a academia, fazendo alguma caminhada aí. E eu vou ficando por aqui. Espero que não tenha ficado muito grande e que tenha sido prazeroso esse momento aí de a gente conversar. Beleza? Um
Beijão para todos vocês e até a próxima. Fui!